Para você ligado no Abordo Notícias. E os Estados Unidos explodindo tudo. Meus queridos, sextou, não é? Para essa sexta-feira, os Estados Unidos vem com tudo. Jornalista da Globo diz que os Estados Unidos anunciarão novas medidas contra a condenação de Bolsonaro nesta sexta-feira. Quem está destacando é o Space Liberdade, reagindo à informação veiculada por jornalista da Rede Globo e que afirmou que os Estados Unidos anunciarão novas medidas nessa sexta-feira. Será que teremos uma sexta-feira magnífica? Será que teremos uma sexta-feira bombástica? Presta atenção no que disse Paulo Figueiredo em relação a isso. Estados Unidos já avaliam reação após condenação de Bolsonaro, é o que diz Paulo Figueiredo, a reportagem da CNN. Bolsonaristas esperam por novas sanções contra ministros do Supremo Tribunal Federal. O empresário e jornalista Paulo Figueiredo disse à CNN que os Estados Unidos foram avisados imediatamente quando o STF formou a maioria nesta quinta-feira, dia 11, para condenar o ex-presidente Jair Messias Bolsonaro do PL por tentativa de golpe de Estado. Responsável por articular sanções dos Estados Unidos ao Brasil junto ao deputado federal Eduardo Bolsonaro do PL de São Paulo, Paulo Figueiredo afirmou que o governo de Donald Trump recebeu a informação sem surpresa e garantiu que uma resposta já vem sendo preparada. A expectativa é que o governo de Donald Trump amplie as sanções aos ministros da primeira turma que votarem para condenar Jair Bolsonaro na trama golpista. Desde o início das sanções ao Brasil, o Departamento de Estado americano cancelou o visto dos ministros da Suprema Corte, mas Luiz Fux, Cássio Nunes Marques e André Mendonça não foram incluídos. Já o ministro Alexandre de Moraes, relator da ação penal, foi sancionado com a aplicação da Lei Magnitsky. Na quarta-feira, dia 10, Paulo Figueiredo disse que o voto de Fux está alinhado às posições do governo Donald Trump e que o ministro certamente não será penalizado. Como mostrou a CNN, o governo de Lula avalia que os Estados Unidos pode impor novas sanções ao Brasil diante de uma eventual condenação de Bolsonaro. O próprio governo Lula já está preparado para isso, né? Não preparado, né? Já está prevendo. Na terça-feira, dia 9, ao ser questionado sobre o julgamento envolvendo o ex-presidente e a secretária de imprensa da Casa Branca, Caroline Leavitt, afirmou que o presidente Donald Trump não tem medo de usar todo o recurso militar e econômico para proteger a liberdade de expressão. Então, meus queridos, segundo aí as informações que nós temos, informações de bastidores, nessa sexta-feira tudo pode acontecer, o pau vai quebrar. Donald Trump, o governo dos Estados Unidos, vai quebrar a banca. Daqui a pouco eu vou te contar o que disse Donald Trump a respeito de tudo isso. Ele foi questionado, ele deu a sua resposta, falou pouco, mas você sabe, né? Um homem como Donald Trump não precisa ficar arrotando poderes por aí para tomar uma decisão. Presta atenção nessa informação aqui para você que está ligado comigo. Portal Metrópolis. Eduardo Bolsonaro diz que os Estados Unidos podem enviar caças ao Brasil no futuro. No dia em que o STF condenou Jair Messias Bolsonaro, Eduardo afirmou que os Estados Unidos podem enviar caças F-35 e navios de guerra ao Brasil. Tem um vídeo
a reportagem do portal Metrópolis e também a fala do querido Eduardo Bolsonaro, direto dos Estados Unidos. Vamos ouvi-lo a respeito de que loucura é essa que o governo dos Estados Unidos pode mandar caças americanos ao país. Presta atenção. E recentemente, deputado, a Casa Branca chegou a falar em usar o poderio militar. Há uma possibilidade de invasão norte-americana ao Brasil? Acho que nesse momento não, né, Capelli? Mas se for o regime brasileiro for consolidado e tiver uma evolução igual a da Venezuela, né, com eleições que não são nada transparentes, né, sem a ampla participação da oposição, regado a censura e prisões políticas, o Brasil pode perfeitamente no futuro ser necessário a vinda de caças F-35 e de navios de guerra, porque é o atual estágio da Venezuela. E você não consegue mais consertar aquilo dali com remédios diplomáticos como as sanções. Então, poderia ser um uso para o futuro. Eu acho que foi muito feliz a porta-voz da Casa Branca, né, a Karoline Leavitt, falando isso, porque demonstra a disposição do governo Trump em defender as pautas da liberdade. Eu acho que se as autoridades brasileiras tiverem juízo, elas vão prestar muita atenção nesse discurso. Qual seria esse futuro? Em quanto tempo seria esse futuro com possibilidade de intervenção militar na sua concepção? Olha, ano que vem a gente tem eleição. Se nós não tivermos uma ampla participação da oposição, se nós tivermos eleições sem a possibilidade de autoria, eleições à base de censura, onde a população brasileira siga com medo de expressar as suas opiniões, ou ter que deletar tweets através de ordens secretas, né, não puder falar a verdade sobre Lula e assim por diante, por que a maior potência mundial, o farol da liberdade e da democracia, teria que reconhecer a eleição brasileira? Uma vez não reconhecendo... Mas o senhor, deputado, o senhor defenderia uma atuação militar no Brasil, dos Estados Unidos no Brasil? Quer pegar o Eduardo? Eu acho que vale a pena pela pauta da liberdade. Você aceitaria ser escravo para evitar uma guerra? Eu prefiro a guerra. É como o Churchill diz, né? Naquele caso com o Chamberlain. Voltou lá da Alemanha com um acordo do Hitler nas mãos. E o Churchill alertou. Poderia ter escolhido entre a desonra e a guerra. Escolheu a desonra e ainda terá a guerra. Eu prefiro não fechar os meus olhos para a realidade que acontece no meu país. Isso não vai evitar o sacrifício, ou melhor, vai postergar o sacrifício e quando a conta vier, virá ainda maior. Eu não quero chegar a esse momento. É por isso que eu estou falando. O Brasil tem que se comportar como uma democracia. Não é encarcerando o líder da oposição que você vai fazer uma eleição. Não é violando a Constituição que você vai preservar a Constituição. E isso está muito claro, né, e está notório para todo mundo que está acompanhando essa inquisição no Supremo Tribunal Federal liderada pelo Alexandre de Moraes. O senhor falou agora em caças, né, em poderio militar dos Estados Unidos, a maior potência em termos de força militar, né? Eu fico só pensando se chegar, de fato, de escalar a tensão a um ponto como esse, né? Se pessoas inocentes também não podem sofrer, ser alvo. O que você acha? Estou aqui, é óbvio que é uma possibilidade que a gente não sabe sequer se vai acontecer, mas teve a fala da Casa Branca, da porta-voz da Casa Branca, essa sua avaliação sua, e eu fico aqui pensando, né, até por conta do meu ofício jornalístico, também de discutir o futuro, se também não poderia haver uma preocupação com inocentes, com pessoas inocentes, talvez se ferindo em atos militares, enfim. Mas as pessoas inocentes já estão se ferindo, já estão sendo violentadas. A família do Clezão é uma família de pessoas inocentes. O Clezão é uma pessoa inocente. O Jair Bolsonaro é uma pessoa inocente. A senhora Iracina Gashi, de 73 anos de idade, é uma pessoa inocente. A Débora Rodrigues dos Santos, que vai passar... Não, porque eu acredito na anistia, né? Condenada a 14 anos de prisão por ter escrito com batom numa estátua, ela é uma pessoa inocente. Então nós já estamos sofrendo, né? É óbvio que uma medida extrema como guerra é algo indesejado. Mas, quando você vive numa ditadura, ainda mais a Venezuela, que virou um grande polo produtor e exportador de cocaína para inundar com drogas os Estados Unidos, deliberadamente desejando esse resultado, está assumindo o risco disso. Ai, 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 tá aí o corte do portal Metrópolis para você ligado no Abordo Notícias, onde você estiver com a gente. Que doideira, meu, que loucura, cara. Tudo isso porque nós temos alguns covardes à frente da nossa nação. Tudo isso poderia ser evitado
com um Rodrigo Pacheco da vida fazendo o seu papel como presidente do Senado Federal à época, tanto no mandato 1, no mandato 2 dele, né, como presidente, tanto do Senado como do Congresso Nacional, alguns homens e mulheres omissos nessa nação, e hoje o nosso Brasil, de uma certa forma, não conseguindo entrar num acordo onde homens e mulheres covardes simplesmente estão destruindo a nossa nação, homens que não conseguem honrar os seus compromissos, honrar as suas falas, as suas garantias, deixando que um outro homem continue a escalar o conflito com os Estados Unidos, fazendo piadas e mais piadas, outros falando de Pateta, de Mickey, durante o julgamento na Suprema Corte, como se aquilo fosse um parque de diversões, como se eles não levassem a sério o que estavam realizando naquele momento, sem ter aí um pingo de sensibilidade, de que um senhor de 70 anos de idade estaria sendo condenado até o momento, um pedido de prisão de 48 anos. Um senhor de 70 anos que, se não houver anistia nesse país, vai passar o resto de seus dias atrás das grades. E oremos para que Deus tenha misericórdia dessa nação, para que Deus tenha misericórdia desse povo. E que hoje eu vi, vou trazer aqui para mim, eu vi uma declaração do ministro Flávio Dino, das piores que eu já poderia ouvir na vida, usando um exemplo que aconteceu nos Estados Unidos, a questão da morte, né, do Charlie Kirk, dizendo que a anistia não vai dar pacificação, que nos Estados Unidos não há uma pacificação e que aqui no Brasil a anistia não vai dar a pacificação. Então, ministro Flávio Dino, o Brasil tem que continuar em guerra. Já tentaram matar Jair Messias Bolsonaro com uma facada. O homem sofre até hoje. Para você ter uma ideia, hoje o Bolsonaro fez uma aparição e o que acontece? Estava com soluço. Sabe o originado do que aqueles soluços? Consequência da facada lá de 2018. Há quanto tempo você está ouvindo o Bolsonaro dizer que o Bolsonaro está soluçando o tempo todo? Imagina você viver de soluços 24 horas. Então o ministro Flávio Dino, ao comentar a morte do influenciador de direita, o Charlie Kirk, lá dos Estados Unidos, ele veio dizer que a anistia não vai pacificar nada, então é para continuar tendo guerra. Se a anistia não vai pacificar, o que vai pacificar? Prendendo Jair Messias Bolsonaro? Prendendo a maior liderança que a direita já viu? E olha que eu vou falar um negócio para você, tá bem? Não me venha com gambiarra, com conversa mal contada. Embora passou alguns anos após a fala do professor Olavo dizendo que não existe a direita, existe Bolsonaro, você quer dizer para mim quem é a direita nesse país em termos de liderança que não seja Jair Messias Bolsonaro? Quem é esta liderança? Essa liderança, por um acaso, é alguém da direita permitida? Por um acaso é alguém que apoiou Pablo Marçal, que foi defender Pablo Marçal? Claro que não, não é. Alguns, né, entraram pelo caminho errado em relação a Pablo Marçal. Outros partiram para cima de Jair Messias Bolsonaro, não só por Pablo Marçal. Nós temos aí gente do MBL dizendo ser de direita e atacando o Bolsonaro 24 horas. Lá no Partido Novo você tem alguns, hein? Você tem alguns ali do lado
de Deltan Dallagnol, você tem alguns ali do lado de Sérgio Moro, dizendo ser de direita e atacando Jair Messias Bolsonaro. Então o que acontece? Independente de nomes, existe um nome, chama-se Jair Messias Bolsonaro. E essa oposição, ela não pode ficar de fora das eleições em 2026. Será que os Estados Unidos vai reconhecer a eleição no Brasil? Será? Mas temos mais informações para você que está chegando agora. Já vai metendo o dedo no like, compartilhando. Não vamos nos render, diz Paulo Figueiredo sobre o STF condenar Jair Messias Bolsonaro. Após a primeira turma do Supremo Tribunal Federal formar a maioria para condenar Bolsonaro, o jornalista Paulo Figueiredo anunciou que apoiadores do ex-presidente não vão se render. A manifestação foi publicada nesta quinta-feira, dia 11, na rede social X, o antigo Twitter. Sem apresentar provas, o jornalista afirmou que Bolsonaro foi condenado pelo STF em 2019, ano em que assumiu a presidência do Brasil. É o que está dizendo o portal Metrópolis, né? Sem apresentar provas. A prova aí, olha a prova que Bolsonaro já está condenado desde quando assumiu a presidência. Olha a prova aí, o que aconteceu. Segundo as falas de Paulo Figueiredo, hoje tivemos apenas a consumação, o que escreveu o neto do ex-presidente do Brasil no regime militar, João Figueiredo. Agora querem matar Bolsonaro nesta suprema perseguição, mas nós não vamos nos render. Ao lado do deputado federal Eduardo Bolsonaro, Paulo Figueiredo tem sido um dos principais articuladores de sanções e punições dos Estados Unidos contra o Brasil e autoridades locais por conta do processo judicial envolvendo o ex-presidente. Apesar da pressão norte-americana que impôs tarifas de 50% sobre os produtos brasileiros e aplicou retaliação contra alguns ministros do STF, a corte condenou Jair Messias Bolsonaro e outros 7 réus à prisão. Ai, minha gente. Para você que está ligado aqui no nosso programa, onde você estiver como a gente, tá aí as falas do nosso querido Paulo Figueiredo. Você que me acompanha também se encaixa em um desses grupos? Eu mesmo sou um que não vou me render. Enquanto eu tiver voz, enquanto tiver fôlego, continuarei aqui defendendo Jair Messias Bolsonaro, defendendo a direita brasileira, defendendo você que está em casa aí, nos acompanhando e sempre assistindo o nosso programa. Só você que não vai desistir. Comenta agora 22. Você não ouviu errado, não. Comenta 22. Você que não é um covarde. Você que quer a anistia. Você que quer Bolsonaro livre em 2026. Agora esse recado é para quem pode. Você que quer Bolsonaro livre. Você que apoia esse canal. Manda o Pix de 22.22. E eu vou agradecer você aqui no nosso programa. Faça o seu colabore, 22.22. Fábio, não posso, não tenho esse valor. Manda qualquer valor então e ajuda o nosso programa. Faça o Pix e nos ajude a continuar lutando, a continuar por aqui, trazendo informações de primeira qualidade para você. Trump se manifesta sobre condenação de Bolsonaro. Surpreendente. Donald Trump disse estar insatisfeito e acompanhou a decisão do STF a processos que enfrenta na justiça americana. E comparou, não acompanhou, perdão. Trump disse estar insatisfeito, comparou a decisão do STF aos processos que enfrenta na justiça americana. Tem uma reportagem aqui do portal Metrópolis, depois eu vou reagir às falas de Donald Trump. O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, afirmou nesta quinta-feira, dia 11 de setembro, estar surpreso com a condenação do ex-presidente Jair Messias Bolsonaro. Em declaração à imprensa, o republicano demonstrou estar insatisfeito
com a decisão. Ele foi questionado sobre o caso enquanto embarcava para Nova York, onde foi assistir a um jogo de beisebol. A primeira turma do STF condenou Bolsonaro por 4-1. Ele, Bolsonaro e outros 7 réus foram condenados por tentativa de golpe de Estado, e o julgamento é considerado histórico por envolver um ex-chefe de Estado acusado de atentar contra a ordem democrática. Vou trazer para você agora as falas do presidente Donald Trump. Não está não há uma dublagem também. Eu sei que tem pessoa, a letrinha, né, da tradução é bem pequenininha, tem pessoas que vão ter dificuldades para acompanhar. Eu vou ir narrando, tá bem aí, ao vídeo, beleza? Tá na tela. Opa, desculpa, tá na tela. Vamos botar um errado aqui, tá bem? Vamos ouvir o presidente Donald Trump. Eu assisti o julgamento, conheço bem ele. Bom líder estrangeiro. Acho que foi um bom presidente do Brasil. É muito surpreendente que isso possa acontecer. É bem parecido com o que tentaram fazer comigo, mas não conseguiram. Mas só posso dizer isso. Conheci ele como presidente do Brasil. Era um homem bom e não consigo entender como isso possa acontecer. A pergunta foi: qual a sua reação em relação à condenação de Bolsonaro? Estou muito descontente com isso. Conheço o presidente Bolsonaro, não tão bem, mas o conheço como um líder de um país. Sempre achei ele muito íntegro e um homem notável. Acho que é algo terrível, muito terrível, é muito ruim para o Brasil. Tá, então as falas do Donald Trump em relação ao que aconteceu ao nosso Jair Messias Bolsonaro, e acaba de ser condenado juntamente com mais 7 réus. Bolsonaro foi condenado a 27 anos de cadeia, uma redução de pena por conta da idade concedida aí pelo ministro Alexandre de Moraes. Sobre os Estados Unidos da América e a importância, o presidente do PL, parceiro de Jair Messias Bolsonaro, o Valdemar da Costa Neto, ele disse que sim, o Trump está informado e isso tem sido falado constantemente, pois Eduardo e Paulo Figueiredo, além de vermos os posts de assessores mais próximos do presidente americano. Vamos ouvir aqui o presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, na tela do A Bordo Notícias. O Bolsonaro, se não for candidato, eu tenho esperança que ele seja candidato. Porque nós temos o Brasil, que o governo tem que ter juízo e se aproximar dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos podem fazer muito pelo Brasil, pela nossa gente, porque nós temos um batalhão de gente que passa necessidades no Brasil. E se os americanos resolverem ajudar o nosso país, isso aqui dá um salto. Nós temos que ter paciência. E o Trump está informado do julgamento. A embaixada dos Estados Unidos aqui em Brasília é maior que o Palácio do Planalto. Eles têm estrutura para tudo, sabem tudo. Tem gente qualificada que informa o presidente Trump. Como? Bolsonaro é um homem honesto? É um homem honesto. O processo é legal? Não, o processo é ilegal, porque ele estaria sendo processado na primeira instância, para ele ter direito a outra instância para ser julgado. Então, eu acho que o Trump ainda vai fazer muito, e eu tenho esperança
que o Jair Bolsonaro vai ser o nosso candidato à presidência da República. Aê, meu querido presidente do PL, Valdemar da Costa Neto, Deus te ouça. E eu não me canso de falar, o caminho agora é a anistia. Esse é o caminho, tá? Esse é o caminho, é a anistia. E a anistia ampla, geral e irrestrita. Trump se manifestou então sobre a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Ele disse que é surpreendente. O governo já prometeu resposta à condenação de Jair Messias Bolsonaro. Para essa sexta-feira, já tem jornalistas dizendo que os Estados Unidos já estará estourando, explodindo nessa sexta, retaliação aí ao que aconteceu ontem na Suprema Corte. O governo Trump promete resposta à condenação de Jair Bolsonaro. O secretário Marco Rubio disse que o país vai responder ao que classificou como caça às bruxas. Ele, que é o secretário do Departamento de Estado dos Estados Unidos, ele foi para cima e ele já veio com tudo, botando para quebrar e prometendo reações urgentes. Falando de anistia, olha só o que o nosso querido Eduardo Bolsonaro disse. Rejeitem qualquer possibilidade de anistia light, é o que diz Eduardo. Para o deputado, projetos que propõem apenas a redução das penas dos envolvidos no 8/1 não resolvem o problema da perseguição política. Tem um vídeo do Eduardo Bolsonaro, eu quero colocar aqui para você que está nos acompanhando e nós já iremos dando sequência aqui ao nosso programa. Chegou até esse momento do canal, então senta o dedo no like, compartilhe, nós estamos trazendo para você informações importantíssimas. Eu acabei de receber um vídeo de uma tentativa de atropelamento lá na manifestação, naquela oração que acontece ali próximo à casa de Jair Messias Bolsonaro todas as noites, pelo menos agora durante o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, e eu quero mostrar para você daqui a pouquinho, tá bem? Mas antes tem esse vídeo aqui do nosso querido Eduardo Bolsonaro. Meus amigos, se me decretar para a eternidade o exílio fosse a solução do problema, eu até toparia. No entanto, isso que querem fazer de redução de pena ou anistia light apenas para o pessoal que esteve na Praça dos Três Poderes no dia 8 de janeiro, isso não irá resolver o problema. A perseguição do Alexandre de Moraes irá continuar. Ele abriu vários inquéritos, por exemplo, a BIM paralela contra Alexandre Ramagem e contra o Carlos Bolsonaro. Ou mesmo, por exemplo, se a gente pegar o exemplo aqui da juíza Ludmila Lins Grilo, não tem conexão nenhuma com o 8 de janeiro, mas ela teve que sair do país e teve até os seus proventos congelados por conta do Alexandre de Moraes. Se nós fizermos uma anistia nos moldes em que estamos querendo propor, estamos colocando na mesa sobre fatos, porque é disso que se trata uma anistia, e não sobre pessoas, porque senão seria privilégio, tendo início em 2019, que conta como marco inicial a criação daquele inquérito das fake news, onde começou toda a perseguição do Alexandre de Moraes, se estendendo até os dias atuais. Se isso for feito, acabaram os inquéritos abertos por Alexandre de Moraes. Ah, Eduardo, mas ele pode abrir um novo. Tudo bem. Mas quem garante que a distribuição vai cair nele? E ele estará numa posição de muito maior fraqueza. Sem falar que ele também não é mais o presidente do TSE, onde ele tinha facilidade de confeccionar os seus relatórios, utilizando a sua criatividade. Entendem que o jogo muda? E passamos também, de quebra, a ter uma ampla participação, não só nas redes sociais, com mais tranquilidade para falar sem censura, mas também de candidaturas para 2026. O que nós queremos é virar a página. E isso é muito mais suave do que aquilo que foi feito em 79, quando foram anistiados pessoas que jogaram bombas em aeroportos, sequestraram autoridades, sequestraram aviões e chegaram até a matar autoridades estrangeiras no Brasil. Então, a anistia ampla, geral e restrita é a única maneira de nós conseguirmos pacificar o Brasil, virar essa página. Eu estou me adiantando para dizer que ou estamos todos juntos, ou é cada um por si. E é justamente o cada um por si
que os nossos inimigos desejam. Porque divididos nós somos mais fracos. E é natural que antes de que consigamos atingir o objetivo certo, justo e correto, o diabo faça tentações no meio do caminho, para não perder poder, para utilizar essa oportunidade em outras direções que não a direção da justiça e da pacificação do Brasil. Então rejeitem qualquer possibilidade de anistia light ou de redução de pena. Nós queremos acabar com as perseguições lideradas por Alexandre de Moraes e virar essa página do Brasil, que inclusive é um desgaste com a nossa própria base. Porque o justo seria anular esse processo, acabar com todos os inquéritos e processar os responsáveis por pelo menos abuso de autoridade, que é o que ocorreu. Você pode ver os depoimentos do Eduardo Tagliaferro, o braço direito do Alexandre de Moraes, a parte da inteligência do Alexandre de Moraes, as investigações do David Agape, as matérias do Glenn Greenwald sobre a Vaza Toga, agora o Michael Schellenberg na Vaza Toga 2, ou desses jornalistas com relação ao Twitter Files Brasil. Então não dá mais para esconder o sol com a peneira. É necessário abrir espaço para que a população fale e o interesse popular seja respeitado. Que Deus abençoe as nossas autoridades e que a anistia seja feita da maneira como ela deve ser. Ampla, geral e irrestrita sobre os fatos, iniciando-se em 2019. Um abraço, fiquem com Deus. Muito bem, para você ligado no Abordo Notícias, bem-vindos, esse é o Eduardo Bolsonaro. A anistia é sobre fatos, sobre pessoas e privilégio. Nada diferente da anistia ampla, geral e restrita. Isso não deverá ser analisado ou surtirá qualquer efeito, não surtirá qualquer efeito de pacificação. Chegou a hora de fazer nada menos do que o certo, o justo, é o que declarou o querido Eduardo Bolsonaro aí em suas redes sociais. A pressão continua agora, meus queridos, pela anistia. Conforme eu estava falando para você, a pressão agora é pela anistia. O caminho é a anistia. Os Estados Unidos não irão conseguir cancelar votação no Supremo Tribunal Federal. Há uma situação, e é bem complicado, né? Até parece o disse-me-disse, mas eu vou falar a respeito sobre isso, tá bem? O que acontece? Os bastidores aí, se eu não estou enganado também, foi o pessoal do O Globo. Eles disseram que saiu uma reportagem do O Globo, se eu não estou enganado é o O Globo ou a Folha de São Paulo, você vai me perdoando, a gente falou muito sobre isso e a minha cabeça agora deu uma voada. Mas é um desses portais aí de notícias, ou um desses jornais, né? Disse que ministros da Suprema Corte estavam dispostos a aceitar a anistia. Ou seja, condenariam Jair Messias Bolsonaro e depois, se o Congresso Nacional tomasse uma decisão de anistiar o ex-presidente, que a Suprema Corte iria se afastar da discussão. Obviamente, a própria matéria dava conta disso e faz todo sentido. Os ministros não iriam baixar a cabeça. Eles iriam fazer o papel deles, daquilo que eles estavam dispostos a fazerem, condenar Jair Messias Bolsonaro, porém, é a atitude daquilo que vem depois, tá? E eu espero, meus queridos, como eu disse para você, não foi nenhum portal da direita, uma revista Oeste, algumas matérias do Metrópolis agora, né? Os caras estão naquela fase de ficar em cima do muro, né? Contrataram até o Pavinato aí para poder apresentar um programa lá, porque querem falar também com o público da direita. E ali tem gente do Bolsonaro ali dentro. A gente viu naquelas mensagens do próprio pastor Silas Malafaia, quando vazou aqueles áudios da Polícia Federal dizendo que no portal Metrópolis havia gente de esquerda e gente do Bolsonaro lá trabalhando lá, gente que defende o Bolsonaro. E nessa situação, meus queridos, não foi um portal de direita, não foi um deputado de direita que disse isso.
Foi aí o Globo, a Folha de São Paulo, como eu disse, eu não me lembro, que foi lá e botou para quebrar em relação a isso, dizendo que ministros aí iriam aceitar a anistia por conta da Magnitsky. Tá? Porque, olha para mim, se o Congresso Nacional resolver pacificar principalmente a situação com os Estados Unidos da América, e ministro da Suprema Corte, ministros, irem lá e considerarem a anistia inconstitucional e derrubar o efeito da anistia, rapaz, aí nosso país não irá pacificar a relação com os Estados Unidos, mas é de jeito nenhum. Então agora a metralhadora é sobre anistia. Eu até já tenho comentado sobre isso, não é mais discussão sobre condenação, sobre anular julgamento, porque já aconteceu o julgamento. Obviamente cabe recurso, pode levar ao pleno, né, que é o plenário do Supremo, e todos ali vão votar, o que para mim também, eu sinceramente vou dizer para vocês, não mudará nada, porque lá, com todos os ministros que nós temos, vocês sabem muito bem que apenas 3 votos serão favoráveis a Bolsonaro. Então eu não consigo entender muito assim de levar ao plenário, entendeu? Porque ali tem muita gente, né? Levar para todo mundo votar, mas se você for pegar ali dentro, né, de 11, 3, o que não é nem 30%. Se você for pegar de 10, 3 é 30%, mas de 11 não é, né, 30%. Então, meus queridos, o que que acontece? Tem gente que é bobo, né? Tem gente que é bobo. Ô Everton, vai caçar um bode pra você mamar, tá bem? Vai caçar um bode pra você mamar, ô bundão, não é? Vai caçar um bode pra você mamar, o Everton, beleza? Aqui não é lugar de petista trouxa não, tá bem? Aí tem um botãozinho assim de fechar e sair. Então pega, nem pega o que é seu, você não tem nada aqui. Só desaparece. Já levou um bloco aí pra nunca mais voltar, beleza? Ah, rapaz, vai caçar um bode pra você mamar, rapaz. Dr. Sebastião Coelho fala sobre a anistia. Desembargador, ex-desembargador, não, né? Ele é um desembargador aposentado. Tá na tela para você nos acompanhando. Vamos de Dr. Sebastião Coelho para você. Alexandre de Moraes acaba de condenar Bolsonaro a 27 anos e 3 meses. Pode ter alguma variação, mas não sairá muito disso. O que fazer agora? Primeiro, essa pena ela é definitiva, porque tem os embargos de declaração e 4 votos já são nesse sentido, eles mesmos que vão julgar. Tem a possibilidade de embargos infringentes para o plenário, mas isso é uma possibilidade. Então, para uma análise inicial, essa pena é definitiva. Cabe a quem agora agir? Ao Congresso Nacional. Ao Congresso Nacional, votando imediatamente a anistia. Mas vejam que nas considerações sobre a aplicação da pena, Alexandre de Moraes já disse que, olha, que não cabe indulto pelo presidente, não cabe o perdão pelo Poder Judiciário e não cabe anistia pelo Congresso. Ele já disse o que o Congresso pode ou não pode fazer. Então eu quero saber dos senhores parlamentares se os senhores nos representam ou se são covardes para ficarem com medo do que o Supremo Tribunal Federal vai fazer no futuro. Então, população brasileira, agora o momento é de pressão total sobre a Câmara dos Deputados para votar a anistia. Depois a gente vê o que fazer. E não votar absolutamente nada se a anistia não for votada. Parlamentar que votar outro tema que não seja anistia é um covarde, está traindo a pátria, está traindo a população brasileira de quem ele foi buscar votos em 2022. Então, pessoal, vamos nos manter mobilizados, pressão total do Congresso Nacional.
E se for necessário, nós vamos partir para uma paralisação nacional. Não podemos aceitar essa farsa hoje materializada. Ai, 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 meus queridos de todo o Brasil. Dr. Sebastião Coelho está defendendo a anistia, está defendendo uma paralisação nacional também, e que eu espero, né, que consigam, tá? Que consigam e que haja o caminho aí para essa anistia ampla, geral e restrita, tá bem? E que o nosso Brasil seja pacificado. Querem ir para as ruas, fazer paralisação? Contem com o meu canal, contem comigo. Vamos, tá? Se eu tiver que ir para Brasília para fazer cobertura das manifestações, bora lá. Vamos, estamos juntos. Se tiver que ir para São Paulo, eu estou muito perto aqui de São Paulo. Se tiver que acampar a Avenida Paulista, se tiver que acampar em Brasília, vamos lá. Mas vamos, gente. Alguém tem que fazer alguma coisa, e é o momento de parlamentares, é o momento de lideranças, tá bem? Buscarem, tá? Esse caminho, tá? Esse caminho, tá? O que acontece? Então, o que acontece, gente? O caminho é esse. É anistia. Para a anistia sair, será que vai ter que fazer uma paralisação? É esse tipo de coisa, tá bem? Não adianta ficar fugindo, ficar com remendos, tá bom? Vocês sabem que os nossos queridos patriotas, os parlamentares, pastores, religiosos, estão indo ali para frente do condomínio solar de Brasília, onde reside Jair Messias Bolsonaro. E, meus queridos, nessa noite de sexta-feira, após o julgamento de Jair Messias Bolsonaro, aconteceu um negócio muito esquisito lá, tá? Eu vou rodar o vídeo aqui para você. Presta atenção nisso daqui, ó. Do Congresso Nacional. Não caberia jamais. Mas como nós estamos no momento de exceção, com certeza algum partidário sem fundamento vai jogar. Olha isso. Peguei a placa. 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 Algum partidário. O que aconteceu, gente? Mais um ato de violência, né? O motorista atacou apoiadores de Bolsonaro. E esse ataque, né, intensifica aí a violência política. A agressão com o carro passou ali indo para cima de uma certa forma, buzinando, assustando no exato momento ali em que o nosso querido Sóstenes estava gravando uma entrevista e pegou os patriotas ali de surpresa. É um negócio muito complicado, cara. E é esse tipo de coisa que nós precisamos. Eu comentei aqui sobre a questão que aconteceu lá nos Estados Unidos. Cara, será que vão deixar isso chegar aqui no nosso país? O ministro Flávio Dino ainda diz que não, que a anistia não vai pacificar nada, porque lá nos Estados Unidos não pacificou, porque nos Estados Unidos não pacificou nada, e que aqui no Brasil não será pacificado. Então nós vamos fazer o que, gente, para esse tipo de coisa não acontecerem? Para esse tipo de coisa, para que sejam evitadas. É a anistia. A anistia vai pacificar o Brasil. A anistia vai trazer o perdão, a anistia vai trazer aí a anulação de penas. A gente vai ter um país mais
pacificado, um país mais livre e sem esse tipo de coisa. A gente acabou de ver um apoiador de Donald Trump, um influenciador de direita, o Charlie Kirk, sendo assassinado brutalmente, tá bem? Um tiro que atingiu, né, a sua jugular enquanto ele estava discursando na frente de uma universidade. Que coisa horrível, meu. Que coisa triste que nós estamos vivendo no nosso Brasil. Coisa triste, tá bem? É informação que chega para você de última hora. Provavelmente aí eu tô vendo o microfone do Metrópolis. Eles devem escrever alguma coisa relacionado a isso. Ali, ó, pegaram a placa. O cara ali não é lugar de passar, pelo que eu tô entendendo. Olha só, ele saiu lá da rodovia, entrou ali, ó, entrou buzinando muito próximo ali. Olha aí para você ver onde os apoiadores de Jair Bolsonaro estão. Ali tem deputados, ali tem políticos, influenciadores, jornalistas, uma galera presente ali. E é mais um tipo de violência que se achega até o nosso Brasil. Infelizmente, meus queridos, infelizmente, a gente tem que tomar todo esse cuidado. Olha lá, ainda passou xingando. Deixa eu ouvir o áudio. Deixa eu ver se tem áudio aqui. Olha lá. Você tá filmado, você tá filmado, você tá filmado, você tá filmado, tá filmado. Vai, sobe essas vidas e Valeu, gente. Tá bom, já deu. Até atrapalhou a entrevista do deputado Sóstenes Cavalcante, líder do PL na Câmara dos Deputados. Para você nos acompanhando agora, seguimos juntos por aqui, vai comentando 48. Comenta 48 aqui no nosso canal e dê essa moral pra gente, dê essa força e também vai comentando aí como é que tá o sinal do vídeo aí. O YouTube, né, agora tá liberando mais qualidade aí na transmissão, tá muito legal, né? Haja internet para aguentar tudo isso, né? Porque agora tá indo com qualidade total, tá bem legal aí. E eu peço para você, por favor, comente como é que tá o som, a imagem, como é que tá o áudio do microfone, como é que nós estamos aqui no nosso programa. Tá gostando? Quer compartilhar, quer ajudar? É só jogar para frente, ajudar e apoiar aqui o nosso programa. Tem uns bonitão que acha que entende tudo, né? Tem uns bonitão aí que acha que entende tudo, né? A gente tá falando aqui e as pessoas fazendo os comentários aí. É engraçado os comentários de vocês, tá bem? É engraçado os comentários de vocês. Meu Deus do céu, não sei o que essa turma quer não, tá bom? Então vamos dando sequência aqui ao nosso programa, para você que está ligado no Abordo Notícias. Vamos dando sequência ao Abordo e levando para você muito mais informações aqui de primeira qualidade. 11 95275 3898 para você ajudar o nosso programa, para você dar uma moral aí através do Pix e fortalecer o nosso canal. Muito bem. Pois bem, eu falava no nosso vídeo aí anterior em relação ao voto do ministro Luiz Fux. Agiu como um verdadeiro juiz, não é? Aí algumas pessoas questionaram, Fábio, mas ele condenou o Mauro Cid, mas ele condenou o Braga Neto. Ele não condenou o Braga Neto e nem condenou o Mauro Cid. Ele inocentou. Vocês não perceberam que o Braga Neto e o Mauro Cid estavam respondendo por 5 crimes? Então ele inocentou tanto o Braga Neto como o Mauro Cid de 4 crimes. Pronto. Então às vezes as pessoas distorcem as coisas, né? Mas ok, não é esse o ponto da minha conversa, né? Eu falava para vocês, Fux
deu uma aula, mais de 12 horas aí de conversa, uma aula. Quando vocês veem o ministro de cabeça baixa, gente, o ministro não está chorando não, nem refletindo não. O ministro está acompanhando a leitura ali no, né, não sei se aquele é um tablet ou um notebook. É por isso que você vê o ministro sempre assim de cabeça baixa. Algumas pessoas, o fulano está de cabeça baixa, está triste, está ouvindo atentamente, está aprendendo. Não. Ele está lendo ali, está acompanhando. Entendeu? E do mesmo jeito que o ministro está lendo, porém com o microfone, o outro ministro está lendo. O outro ministro não está ali, tô levando umas porradas aqui. Nossa, agora aprendi com o Luiz Fux. Não. Tira isso da sua cabeça. É tanto que eu até comentei, espere para amanhã. Que no caso seria sexta-feira, né? Espere até sexta-feira para você ver como eles virão. E olha só, o que eu falei, não sei se você prestou atenção, você que estava aqui comigo, tá? Eu não sei se você prestou atenção, mas eu falei exatamente sobre isso e aconteceu. Olha só, Carmen Lúcia, Moraes, Zanin e Dino fazem cerco a Fux no julgamento de Bolsonaro. Ministros do STF mandaram sucessivas indiretas ao colega que votou para absolver o ex-presidente Jair Bolsonaro da trama golpista. Vocês viram isso o tempo todo. É engraçado que o Alexandre de Moraes não pediu nenhuma parte, não pediu nenhum pela ordem dentro do voto do Luiz Fux, né? E o Luiz Fux já havia dito, né? Nós combinamos de não ficar fazendo a parte para não atrapalhar o colega e também para não estender muito os trabalhos. E aconteceu exatamente o que eu disse. Eu me lembrei daquele dia que o Walter Delgatti foi prestar o seu depoimento à CPMI do 8 de janeiro. E de manhã ele falou a beça, ele usou o microfone, ele foi endeusado pela esquerda ao atacar Jair Bolsonaro, a própria Carla Zambelli. Mas à tarde ele ficou em silêncio. Desta vez aconteceu ao contrário, né? Enquanto o Fux falava, a turma ficou em silêncio. Mas depois, dentro do voto da ministra Carmen Lúcia e dentro do voto do ministro Cristiano Zanin, aí todo mundo fez a festa, principalmente Alexandre de Moraes. Integrantes da primeira turma do Supremo Tribunal Federal fecharam o cerco no entorno do ministro Luiz Fux nessa sexta-feira, dia 11. Fux absolveu o ex-presidente Jair Bolsonaro e outros réus pela suposta trama golpista iniciada em 2021. Há pouco, o colegiado condenou Bolsonaro e membros do Núcleo 1 por todos os crimes imputados pela Procuradoria-Geral da República, a PGR. Durante o começo do voto de Carmen Lúcia, Alexandre de Moraes pediu a palavra, ao passo que ela autorizou, ao ponderar que sempre defende diálogo, sobretudo porque o regimento interno do STF permite. No começo da semana, Fux cobrou os colegas o respeito a um acordo informal, segundo o qual não toleraria intervenções em seu voto. Moraes aproveitou para exibir vídeos do 8 de janeiro e de Bolsonaro, em que se manifesta no 7 de setembro de 2021 contra decisões do STF e critica o tribunal. Está fartamente comprovada a liderança criminosa. Além dessa grave violência, armamento pesado, forças especiais, disse Moraes, para rebater o voto de Fux, e disse que não viu a existência de nenhum tipo de organização. Fux também disse que não havia armas, né? Zanin acrescentou que, para ele, os atos descritos pelo PGR configuram coação institucional
própria do crime contra o Estado Democrático de Direito. Coagiram a instituição para arquivar um inquérito, por exemplo, é inadmissível, afirmou Cristiano Zanin. Flávio Dino também solicitou o direito à fala para reafirmar a existência de um plano de golpe. Concedo, desde que rápido, disse Carmen Lúcia. Nós, mulheres, ficamos caladas por anos e temos o direito de falar. O decano do STF, Gilmar Mendes, compareceu ao julgamento de Bolsonaro. Membro da segunda turma, Mendes foi à sessão presencialmente que ocorreu um dia depois do entendimento de Fux para absorver o presidente. É a primeira vez que o decano faz desde o começo do julgamento. O objetivo é demonstrar unidade contra Luiz Fux. De acordo com o jornal A Folha de São Paulo, magistrados falam em desprezo e resposta a Fux, que ainda não se pronunciou a respeito dos ataques. Então, minha gente, agora é isso, né? Eles vão responder, né, à altura, né, isolando e também fazendo indiretas. Você imagine como serão aí as próximas cenas aí dos julgamentos e também das reuniões e das falas dos ministros, de entrevistas. Eles irão reagir, né, conforme eu disse, né, reagir à altura às falas do ministro Luiz Fux. Queridos, antes de eu dar sequência aqui ao nosso programa, né, eu pedi para o Victor Mota gravar um áudio e ele abusou na gravação, né, na gravacência. Pensa, 4 minutos de fala. O Victor gosta de falar, né? Mas ele vai explicar pra gente o que aconteceu nessa lamentável situação aqui, sobre uma ameaça de atropelamento, tá bem? E deixa eu ver se eu consigo já colocar o áudio do Victor, direto de Brasília, explicando o que aconteceu na noite desta quinta-feira, onde aparentemente ali uma tentativa de atropelamento. Ou ameaça. Boa noite, Fábio. Boa noite a todos do Abordo Notícias. Hoje, no final da oração, nós estávamos acompanhando a entrevista do deputado federal Sóstenes Cavalcante, quando um carro Jeep Renegade entrou no estacionamento, no local onde o caminhão fica parado todos os dias. E esse carro entrou buzinando, falando, o motorista falando algo que não dava para escutar. O problema foi que quando ele entrou no estacionamento, ele foi até o final do estacionamento, voltou, colocou o carro na direção onde nós estávamos, de frente, e acelerou. Nesse momento que ele acelerou, e ele veio acelerando, as pessoas que estavam ali acompanhando a entrevista se assustaram, correram, dá para escutar os gritos, né, uma correria. No vídeo vocês conseguem ver essa cena. E nisso eu corri para pegar a placa do carro, pois ele fez a curva para sair do estacionamento, inclusive saiu pela contramão, tá? Pois essa entrada, por onde ele saiu é a entrada. E nisso, todos ali meio atordoados com isso, pois foi uma ameaça à vida daqueles que estavam presentes, inclusive do deputado Sóstenes. Eu, após pegar a placa, eu voltei, dizendo, as pessoas me perguntando se eu havia registrado, eu disse que sim, e nisso eu sugeri ao deputado que encerrasse as entrevistas, né, a entrevista, que ele fosse embora para sua segurança, a segurança de todos, né, pois o carro depois passou pela pista bem devagar, e ainda assim, eles, né, falando, e buzinando, e enfim, provocando. Então a gente percebe que a esquerda, ela não tem limites, ela não tem valor pela vida. Nós percebemos isso pelo histórico de todas as tentativas de assassinato e assassinatos que a esquerda cometeu e comete nos dias de hoje. Nosso presidente quase faleceu devido a uma tentativa, a uma facada, a uma tentativa de assassinato contra sua vida. Tivemos aí também
outros casos, inclusive agora, no dia de ontem, Charlie Kirk, que veio a óbito depois de tomar um tiro no pescoço. Então, nós da direita estamos, sim, sofrendo um risco imenso, pois já percebemos que eles têm essa intenção de eliminar com a esquerda, seja matando, seja prendendo, e isso, no dia de hoje, nos deixou realmente atordoados, muito preocupados, pois a impressão que deu é que ele atacaria com o carro, nos atropelaria ali naquele momento, e, enfim, a mídia, os veículos de imprensa que estavam no local me solicitaram imagem, eu já passei também. Então fica aqui um alerta para todos vocês, todos da direita. Tomem muito cuidado, porque eles não têm amor pela vida, pelo contrário, são assassinos, são terroristas, e nós estamos vendo dia após dia com cada ação que eles vêm tomando contra autoridades e contra pessoas, influenciadores da direita. Lamentável, mas está registrado e a placa está aí, e tenho certeza que serão identificados os criminosos que fizeram isso no dia de hoje. Muito bem, meu querido Victor Mota, isso aí, valeu, meu querido. A gente teve, né, a morte lá do influenciador Charlie Kirk nos Estados Unidos, um dia triste, né? Até o presidente Donald Trump lamentou a morte. E, meus queridos, a gente não pode deixar esse tipo de coisa acontecer no nosso Brasil, tá? A gente não pode mesmo deixar esse tipo de coisa, isso é inimaginável até, assim por dizer. Tá bem? Você que está acompanhando aqui o nosso canal, onde você estiver, tá valendo o seu like, valendo o seu comentário e a sua ajuda também aqui ao Aborda Notícias. Vai comentando aí, Bolsonaro livre. Bolsonaro livre é o que a gente quer, não é isso? Bolsonaro livre, pode escrever. Eu vou trazer uma matéria para você e tem uma música também aí que eu quero tocar, tá bem? Do Jair Messias Bolsonaro, pra gente reagir. Tá bem? Essa música que ficou maravilhosa e eu quero tocar aqui no programa para você acompanhar aqui comigo onde você estiver aqui no nosso programa. 11 95275 3898 para você ajudar aqui o nosso canal, beleza? Dá essa moral aí, por favor. Tá bem? Deixa eu só localizar aqui essa notícia que eu quero reagir aqui com você. É a notícia da redução de pena, né, do Jair Messias Bolsonaro, que o Alexandre de Moraes aplicou aqui, ó, redução de pena, né? Gente, eu preciso dar a notícia para você também. Moraes aplica redução de pena a Bolsonaro por causa da idade. Apesar de diminuir a pena por crime organizado, Moraes voltou a aumentá-la pelo fato de Bolsonaro ser considerado líder. Durante a dosimetria dos crimes cometidos por Jair Bolsonaro na trama golpista de 22, ou os crimes não cometidos, né? Nesta quinta-feira, dia 11, o ministro Alexandre de Moraes considerou atenuante de idade nas penas, já que o ex-presidente tem mais de 70 anos. Apesar disso, por ser considerado líder da organização criminosa, a pena para o crime que em questão voltou a aumentar de 4 para 7 meses, de 4 anos e 7 meses para 7 anos e 7 meses de reclusão. Ao todo, o STF fixou uma pena final em 27 anos e 3 meses. Redução de pena, não é? Eu tenho comigo, eu não gosto, gente, assim, de criar teorias de conspiração, nem ficar trazendo, nem vamos, assim por dizer, teoria de conspiração, tá bem? Mas eu também não gosto de ficar só, eu penso isso, vou falar, pode ser que isso seja verdade, tá bem? Mas de vez em quando a gente pensa algumas coisas, né? E uma situação que eu pensei
Cheguei até a comentar com um amigo a respeito de quando colocaram tornozeleira eletrônica em Bolsonaro. Eu falei com esse amigo, cara, será que o que estão fazendo com o Bolsonaro agora não é uma espécie de teste? Em havendo a condenação de Jair Messias Bolsonaro, não seria uma espécie de teste para até, se obviamente Bolsonaro não tiver anistia, tiver que cumprir pena, até pela idade dele, obviamente que eles vão pedir uma prisão domiciliar para o Bolsonaro. E eu até falava com um amigo, será que não é isso? Será que não é isso? O que eles tentaram fazer, uma espécie de teste, né, para chegar uma hora e dizer, o réu, ou né, nesse caso agora o condenado até aqui está em prisão domiciliar, sem ocorrências, sem quebrada de medidas cautelares, vamos manter assim? Entende? Isso passou pela minha cabeça, eu não posso afirmar isso, é só uma conversa mesmo, né? E o que acontece, meus queridos? O que nós queremos realmente é a anistia, é ter o Bolsonaro livre. E o Bolsonaro, gente, é o cara que chegava a participar de 7 agendas num dia. 7 agendas. E você imagina Bolsonaro agora como está preso. Respeito a casa do Bolsonaro, né? Esses dias falaram, aquilo não é uma casa, é uma prisão. Respeito, meu. Aquilo é o lar do cara. Respeita a casa do cara. Não é prisão, não. É a casa dele. Obviamente está sendo utilizada como uma prisão, né? E monitorada ainda, né? Tem até agentes da Polícia Federal em frente à casa dele. Tá bem? Presta atenção nessa música. O Brasil quer seu rumo mais belo, com a bandeira no alto da mão, clamamos por renovação. Bolsonaro livre é o que a gente quer, Bolsonaro presidente pode escrever. Eita nós, hein? Falando em música, eu mesmo me boicotei aqui. Deixa eu colocar a música pra você. Tá bem? Presta atenção na música. Temos fé em Deus, seguimos firmes na missão. O povo na rua com coragem e coração. A voz que ecoa não vai se calar. Queremos justiça, vamos declarar. Bolsonaro livre é o que a gente quer. Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção. Eleição sem o capitão é golpe contra a nação. Golpe contra a nação. A esperança veste verde e amarelo. O Brasil quer seu rumo mais belo, com a bandeira no alto da mão, clamamos por renovação. Bolsonaro livre é o que a gente quer, Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção, eleição sem o capitão é golpe contra a nação. A esperança veste verde e amarelo. O Brasil quer seu rumo mais belo, com a bandeira no alto da mão, clamamos por renovação. Bolsonaro livre é o que a gente quer, Bolsonaro presidente pode escrever. Do povo vem a direção, eleição sem o capitão é golpe contra a nação. Golpe contra a nação. Não vamos parar, não vamos temer. É com fé em Deus que vamos vencer. A vontade do povo é soberana. Quero o capitão de volta à campanha. Bolsonaro livre é o que a gente quer, Bolsonaro presidente pode escrever. Se ele não tá na eleição, tão ferindo a Constituição. E o Brasil diz, não, temos fé, com o capitão, o Brasil fica de pé. Para você ligado no Abordo Notícias, quem quer Bolsonaro livre, comenta eu!
Eu quero Bolsonaro. Seguimos firmes na missão. O povo na rua com coragem e coração. A voz que ecoa não vai se calar. Queremos justiça, vamos declarar. Bolsonaro livre é o que a gente quer. Bolsonaro Muito bem, meus amores, para você ligado na programação do Abordo Notícias, aqui tem um Pix maravilhoso aí para você ajudar o Abordo Notícias, para você fortalecer aqui o nosso canal, dando essa moral pra gente. Colabore, ajude o nosso programa e a minha expectativa é que o povo não saia das ruas, é que o povo continue lutando, que o povo continue acreditando nos quatro cantos desse país, lutando por anistia, lutando por um Brasil melhor e esse canal está sempre presente aí nos eventos, está sempre presente nas manifestações. A gente já foi para tanto lugar, né? Brasília, Rio de Janeiro, né? Algumas vezes para Brasília, umas 2 vezes para o Rio de Janeiro, algumas vezes para a capital, né? Eu moro aqui no litoral de São Paulo, então é muito próximo. E o que acontece, gente? Eu agradeço muito a Deus, porque Ele tem mandado pessoas que são verdadeiros anjos a esse canal, tá? O que você faz por esse canal agora, por exemplo, você que me ajuda na live das 23, você me ajuda no meu dia seguinte, tá? Porque a gente recebe uma grana do YouTube. Eu não vou mentir não, paga uma conta, ajuda no aluguel, ajuda na compra, mas é uma vez por mês e até lá, quem me ajuda é você. Você garante o meu dia a dia, você garante os investimentos nesse canal. O YouTube liberou agora para poder fazer uma transmissão com mais qualidade. É claro, dentro do mesmo formato de Full HD, em HD, liberou aí para a gente fazer uma transmissão dentro desse formato, porém com mais qualidade, né? A imagem não vai chegar com deficiência para você. Então, o que acontece? A gente está preparado para isso. Microfone bom, equipamento bom. E isso é o quê? Presente de pessoas que amam esse canal e você que ajuda o gordinho, né? A gente precisa melhorar agora a nossa câmera, melhorar a lente. A câmera é boa, preciso melhorar a lente dessa câmera. E realmente, eu estou olhando a imagem aqui, está muito diferente de ontem, por exemplo, né? Alguns detalhezinhos talvez não faz muita diferença para você. Mas, por exemplo, para uma pessoa que assiste a gente numa televisão de 80 polegadas, já dá uma diferença muito grande, tá bom? Nossa, sensacional, tá muito diferente aqui, tá bom? Alguns detalhes, né, de cores, alguns detalhes aqui em relação à nitidez. Não sei se... Eu pedi para a Gladys observar, pedi também para a diretora, minha esposa, observar, e as duas, pelo menos a Gleice me disse, né? A Gladys ainda não me falou nada se melhorou a qualidade aí, beleza? Pessoal, qualquer valor que você ajudar o programa aqui será muito bem-vindo. Pode mandar aí o valor que você quiser, tá bem? O valor que você quiser aí será muito bem-vindo aqui ao canal, tá bom? Agradecendo o Josué de Carvalho, ele mandou aqui, Josué, ele mandou 12 mais 1, tá bem? Eu nem sei como ele digitou esse número lá, né? Mas ele digitou 13 e mandou, tá bem? Ivanir de Andrade Teixeira ajudou com 10 conto, obrigado, Deus abençoe. A Eva Maria de Jesus ajudou com R$2 aí, obrigado. São essas pessoas que continuam nos ajudando e continuam abençoando o programa. É a Gladys nos Estados Unidos que sempre ajuda. A Gladys falou, né, que tá perfeita a imagem, obrigado, querida. Ela me disse aí que tá tudo legal, obrigado, minha flor. Deus abençoe você. Obrigado mesmo, tá bem? Então, continue aí ajudando o nosso canal, continue fortalecendo o nosso programa. Quem pode ajudar o gordinho aí? Qualquer valor, gente. Mas é qualquer valor mesmo, tá bom? Dá essa moral pra gente, dá essa moral aqui pro nosso canal. Aqui do lado tem Banco do Brasil, tem Caixa Econômica Federal, QR Code aqui. Epa, QR Code aqui, Banco do Brasil, Caixa Econômica. Você ajuda demais aqui o nosso programa.
Ah, Fábio, eu esqueci do like, meu Deus do céu. Quem está vendo o programa até aqui, comenta 115. Comenta 115. Vai lá, gente, comente 115. Mete o dedo no like aí, compartilha e se inscreva. Eu quero chegar logo a 150 mil inscritos e tá faltando pouquinho. 143.198. Aleluia! Como Deus é bom, hein? E assim caminha a humanidade, né? Precisamos chegar lá, gente. Precisamos. Você sabe que, olha, não é me achando não, né? Quem faz isso por mim é vocês. Tá bem? São vocês. Eu cheguei no lugar, né? Numa manifestação, né? Pra cadastrar o canal, né? Aí a pessoa veio falar comigo. Ei, mas quantos seguidores tem o canal? Eu falei, rapaz, 120. Ah, rapaz, muito bom. A gente pergunta, porque vem um pessoal aí com 200 inscritos, né? Ai, todo o meu respeito aos 200 inscritos. Estão cobrindo manifestações, estão sendo uma voz das manifestações, porque eles querem chegar a 130, 150 mil, não é? Receber a primeira premiação do YouTube, que é aquela placa que nós recebemos esses dias. E eu vou falar um negócio para você. Nós já estamos sonhando com o nosso primeiro milhão, tá bem? Mas agora 150 já é uma realidade, 200 já é uma realidade, e é importante, né? Você chega num lugar para cadastrar o canal, chega num lugar para falar, não, esse é o meu canal, a pessoa olha, nossa, 150 mil inscritos, porque parece que não, né? Mas as pessoas se impressionam com números e 150, 200 é um número que impressiona, tá bem? Aí questão de algoritmo, né? De todo o nosso a nossa briga com o YouTube aqui, é um trabalho cheio de altos e baixos, eles mesmos falam. O trabalho no YouTube é cheio de altas e baixos. Então, ajude o nosso canal aqui, tá bem? Pix na tela para você contribuir, para você ajudar com o Aborda Notícias. Dá essa força pra gente aí. É muito importante você colaborar, é muito importante você ajudar aqui o nosso canal e fazer isso pelo meu programa, fazer isso aqui pelo nosso canal. Beleza? Vamos trazer mais informações para você que ainda sintoniza o Aborda Notícias? Ou já tá bom por aqui? Vou trazer mais uma informação aqui no nosso canal, porque isso daqui é importante a gente falar, tá bem? Aqui, ó, na tela do Aborda Notícias para você. Flávio sobre Alexandre de Moraes não está mais nas suas faculdades mentais. O senador ainda afirmou, após a condenação do pai pela primeira turma, que vai atuar politicamente por anistia. Eu falei aqui nesse canal. Agora é o momento da gente entender quem são os políticos do Brasil. Até os filhos de Bolsonaro. Quem são vocês na fila do pão? Entendeu? Senadores com 2 mandatos, deputados com 2 mandatos. Quem são vocês na fila do pão? Entendeu? Agora, é com vocês. Um negócio que eu tenho ouvido muito aqui, e às vezes eu comento, tem gente que não gosta, não é? Mas eu tô enjoado de ver parlamentar jogar a responsabilidade pra gente. Ah, aconteceu isso em Brasília, não sei o quê. Ó, cobre do seu parlamentar. Meu, os caras estão lá pra fazer isso pra gente. Diga-se de passagem, alguns é só atravessar o corredor. Que o gabinete do nosso parlamentar, que eles ficam mandando a gente cobrar deles. Eles saem à noite para tomar cerveja, comer uma pizza, com os parlamentares que nós não temos acesso. Eu acho que eles esquecem, né? Que eles batem na nossa porta uma vez a cada 4 anos, uma vez a cada 8 anos. E aí transferem a responsabilidade pra gente, né?
Cobre do seu parlamentar para votar a anistia. Pô, meu, vocês tomam café juntos. Vocês frequentam as mesmas baladas da vida juntos. E depois sobra pra gente. Alguns assuntos que é de comoção nacional. Todo mundo quer, né? Anistia é algo que todo mundo de direita quer, né? Aí sim, né? Vamos cobrar, vamos ajudar. Mas, pô, tem cara que a cada matéria que é pautado na Câmara quer pedir ajuda para os eleitores para cobrarem os parlamentares. Pô, meu, for pra gente fazer o papel de vocês, não precisavam de vocês, né? Então, voltando aqui à primícia da minha fala, o início, a situação é: agora é o poder político da oposição. Estão contentes porque ganharam 2 partidos de centro que desembarcaram do governo Lula e dizem que vão ser oposição, PP e União Brasil. Então vocês estão com a bola toda. Não estou dizendo que é de direita, não. Estou dizendo que é oposição, né? Então vocês estão com a bola toda. Vai para cima, eu quero ver o que vocês vão fazer. Vamos ouvir aqui o senador da República, o Flávio Bolsonaro. Com aquele seu tom raivoso, odioso, como quem diz, está vendo, eu venci. Eu vou te condenar, Bolsonaro. Então, essas pessoas que condenaram o presidente Bolsonaro hoje, um julgamento que a população sabe que é muito injusto. E a mensagem que eu quero deixar aqui agora, depois de passar por esses momentos agora com o presidente Bolsonaro, é a mensagem dele a toda a população. Brasileiros e patriotas, nós não vamos desistir do nosso Brasil. O presidente Bolsonaro está aqui firme, forte, de cabeça erguida, para encarar de frente essa perseguição, porque a história vai mostrar que nós é que estamos do lado certo, o lado da defesa da democracia, o lado da defesa da soberania, e não ao lado da defesa da supremacia, como nós vimos hoje, uma união de pessoas covardes que se uniram contra o presidente Bolsonaro, que por mais que possa ter falado algo que desagradasse, jamais descumpriu uma decisão do Supremo Tribunal Federal, jamais fez nada que afrontasse as instituições. Então nós vamos agora com todas as forças unir sim o parlamento, que é quem tem a competência para promover a pacificação desse país, e fazer a anistia ampla, geral e restrita para todos, incluindo o Bolsonaro, anistia criminal, administrativa, eleitoral, toda, ampla, geral e restrita, porque o mínimo que nós exigimos é que Alexandre de Moraes dê de volta tudo aquilo que ele tomou de Bolsonaro e da direita. Alexandre de Moraes, enquanto presidente do TSE, uma pessoa que desequilibrou as eleições, tomou decisões que favoreceram mais o lado do Lula. É conversa de botequim o que nós ouvimos que o Lula deve a eleição a Alexandre de Moraes. Portanto, essa farsa, o povo está enxergando, o povo sabe o que está acontecendo. E a única certeza que nós temos é que o Lula não vai ser mais presidente do Brasil a partir de 2027, porque a direita vai estar mais unida do que nunca para resgatar o Brasil das mãos dessa quadrilha. Terminou agora. Valeu então, meu querido parlamentar de direita, filho do presidente Jair Messias Bolsonaro, né? É engraçado, Brasília, os carros todos cantam. Vocês perceberam? Parece que os carros estão cantando o pneu, e não é. É engraçado isso. Eu acho pelo clima muito seco, né, do Goiás, que Brasília é Goiás, né, era Goiás, hoje é DF, mas pelo clima seco ali da região, você vai pra lá, parece que você tá cantando o pneu. Vocês ouviram aí vários barulhos disso, né? O atrito do pneu com o solo muito, muito seco, né? E os carros andam reclamando lá em Brasília. Nunca vi isso em outro lugar. Para você ligado comigo na programação do Abordo Notícias, não se esqueça de se inscrever, ativar as notificações e novamente cobrar de você uma ajuda, por favor, né? Lembrar você, né? Não esquece do gordinho não, dá uma moral aí. Então se inscreva, ative a notificação e colabore com esse Pix aqui, ajudando o Abordo Notícias.